Nosso giro de informação desta segunda-feira começa falando de um evento internacional de ciclismo que passou aqui pela nossa cidade. O evento foi promovido pela UCI, aliás, União do Ciclismo Internacional. Saiu lá de Pomerode, foi a cidade que fez o credenciamento, foi a cidade sede, vamos dizer assim, do evento, mas passou aqui pela nossa cidade, através de Rio dos Cedros, rodovia Tercílio Marchetti, veio aqui pelo bairro das Capitais, entrou ali na rua Belo Horizonte, passou pela rua Professor Alfredo Girardi, foi em direção a Benedito Novo, chegou a Benedito Novo, voltou para Timbó, passando pelo mesmo trajeto, voltou pela rodovia Tercílio Marchetti e foi até Pomerode, onde finalizou. Foram 140 quilômetros. Essa prova que faz parte do circuito mundial, inclusive com classificação dos primeiros colocados para o campeonato mundial no ano que vem. Participação de atletas de mais de 10 países nessa prova e que passou aqui pelo nosso município. Uma pena, né? Uma pena que só passou aqui pelo nosso município. Eu estive em contato ontem com o pessoal com o Márcio Elísio do esporte, estive em contato também com a Cíntia Kepch ali do turismo e realmente faltou divulgação desse evento, um evento importante, um evento de peso passando aqui pelo nosso município que é a capital nacional do cicloturismo. Obviamente que esse evento movimentou toda a nossa região aqui, teve os nossos hotéis aqui na cidade ficaram com ocupação, foram ocupados também por participantes do evento. A nossa região ganhou com o evento, mas eu acho que Timbó perdeu uma oportunidade de divulgar melhor o evento aqui para a sua própria comunidade, também para a região. Afinal, um evento internacional passando aqui na nossa cidade, né? E um detalhe muito importante que tem que ser ressaltado aqui. Segundo a Cíntia, conversei com ela ontem à noite, a organização do trânsito esteve por conta dos organizadores do evento. Os organizadores do evento estavam, né, lá, o evento aconteceu, foi sediado em Pomerode, enfim, e essa UCI e também a Federação Catarinense de Ciclismo, enfim, os órgãos envolvidos, entidades envolvidas com a organização, é que fizeram todo o traçado do trânsito e também ficaram responsáveis pela sinalização do trânsito. A gente tinha a Polícia Rodoviária Estadual envolvida também, porque estava passando por rodovias estaduais, aqui a Tercílio Marchetti e a que liga a gente a Benedito Novo, e depois a Knesel, Ralph Knesel ali para Pomerode, até chegar lá no centro de Pomerode novamente. Mas aqui em Timbó muito mal sinalizado os locais onde passavam aqui os ciclistas. O trânsito ali do bairro das Capitais, vindo do centro em direção a Tiroleses, em direção a Rio dos Cedros, todo cortado ali pela rua Luiz Adam, depois tinha que subir pela Luiz Adam, cortar lá atrás e voltar pela rua Belo Horizonte, mas na travessa com a Luiz Adam tinha que pegar em direção ali a Tiroleses, depois lá em Tiroleses, né, pegar em direção novamente ali a Tercílio Marchetti. Em alguns pontos ali faltou pessoas ali para ajudar a organizar o trânsito. A Cíntia teve que pegar inclusive pessoas que se dispuseram a ajudar ali no trânsito, mas mesmo assim o trânsito ali no bairro das Capitais ficou complicado em função disso, em função dessa falta de organização melhor ali na questão do trânsito. E aí uma opinião também aqui de que num caso desse aí, Timbó tem que chamar para si a responsabilidade, afinal está passando uma prova internacional na cidade, passando pela cidade, muitos atletas passando aqui, o trânsito sendo modificado, né, tendo uma alteração significativa e durante um tempo bastante grande, porque foi das 9h30 da manhã até a 1h30, 2h da tarde, em que a prova o pessoal passou e foi a Benedito Novo, voltou para voltar novamente a Pomerode, então o trânsito ficou complicado. Agora, tirando essas questões aqui, gente, como passou na frente do meu prédio ali, a gente assistiu boa parte da prova, um evento muito bacana, os ciclistas passando por ali, ciclistas de 10 nacionalidades inscritas nessa prova,
E o que chamou a atenção, gente, não é da maioria. A maioria do pessoal, dos nossos motoristas, são educados, enfim. Mas tem uma parcela de motorista aqui da cidade de Timbó que não merece estar no volante. Uma impaciência, não consegue esperar 2 minutos numa esquina, não consegue entender, aí faltou divulgação, porque a gente tá aqui, a gente da mídia tá aqui. Eu até fui procurar ontem se eu via alguma divulgação da prefeitura desse evento. Nada, zero, não teve nada de divulgação em canais oficiais aí da prefeitura de Timbó. Zero mesmo, nenhuma divulgação desse evento. E aí, poxa vida, um evento desse calibre, passando por Timbó. O trânsito sendo altamente modificado. Merecia uma divulgação anterior, né? E até para nossa população também prestigiar o evento. Muita gente não sabia. A gente que faz parte da mídia timboense, da imprensa timboense, ficamos sabendo porque estava passando na frente da nossa casa. Inclusive, quando eu falei com o Márcio Elísio também, do esporte, ligado ao esporte, poxa, daí eu também fiquei sabendo por terceiros do evento. Então, uma sinalização aí de que realmente faltou uma conexão com o município de Pomerode, Timbó, os municípios que participaram, mesmo que foi só de passagem, né? Timbó só foi passagem nesse caso, mas poderíamos ter aproveitado melhor esse evento. Agora, voltando para a questão dos motoristas, gente, tem uma parcela de motoristas aqui na nossa cidade que não merece estar sentado atrás de um volante. Não merece, não consegue esperar 2 minutos, não consegue entender que tem atletas passando. Ali, naquelas esquinas, a gente presenciou cenas lamentáveis de gente que quase bloqueou passagem de ciclista, participante da prova, de quase atropelando ciclistas, de gente desobedecendo claramente a orientação de seguir pela via, pegar o atalho e que nem louco passando, colocando em risco os organizadores do evento, os colaboradores que estavam ali. Uma situação lamentável. Inclusive, eu tive relatos ali de um dos colaboradores, que era uma pessoa que estava colaborando ali, de que teve ameaça com arma de fogo, inclusive, de que o cidadão ficou nervosíssimo porque não podia passar, tinha que pegar um desvio e ameaçou o camarada que estava cuidando do trânsito aí com arma, e parece, segundo informações passou, que o camarada até chegou a ser abordado pela polícia ali no trevo de Indaial, depois que saiu aqui do bairro das Capitais. Uma situação lamentável que aconteceu com alguns motoristas diante dessa situação. Então, tem de tudo, né, a respeito dessa prova. Tem desde a falta, a oportunidade que a gente perdeu aí de divulgar um pouco melhor para a nossa comunidade, isso tudo, e a essa ação e lamentável de alguns motoristas aí que não tem a mínima paciência, a mínima decência, né, de estar atrás de um volante e entender o que acontece na nossa cidade. Não tem um mínimo de empatia, de bom senso. Fica aí o registro. É isso aí, a INEP aciona a Polícia Federal após suposto vazamento de prova do Enem 2023. Mudando um pouquinho aqui de assunto, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, a INEP, pediu à Polícia Federal que investigue um suposto vazamento da prova do Enem, que está sendo aplicada em todo o país, ou melhor, que foi aplicada em todo o país neste último domingo. Imagens da prova que mostram o tema da redação deste ano circularam nas redes sociais após o fechamento dos portões às 13h30. O Instituto informou que não há indícios de que a foto foi publicada antes do início da prova. De acordo com o INEP, é procedimento padrão informar a Polícia Federal sobre casos como esse. A foto divulgada mostra a página da proposta de redação, que teria como tema os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Olha, esse título, né? Volta aqueles títulos lacradores aí para a prova do Enem. Mas olha o que você entende com um título tão grande: Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, né? Então, o INEP, mais uma vez, o Enem, mostrando, lógico, né? Se antes nós já tínhamos esse tipo de abordagem da lacração, da cultura woke aqui no Brasil, imagina agora, né? Com a esquerda no poder, ainda mais esse tipo de situação. Não que o tema, né? O tema pode ser importante, mas olha o tamanho do título,
Olha, se eu fosse professor de português aqui, eu ia pedir para sintetizar esse título aqui, até para que muita gente com certeza nem entendeu o que esse título estava pedindo aqui, que estava fazendo a prova do Enem. E mais uma vez suspeitas aí em provas do Enem. Agora, falando em Enem, falando nisso, nós tivemos um grande mico na prova, na abertura do GP de Fórmula 1 de Interlagos ontem. Por quê? Qual foi o mico? Você deve ter acompanhado aí pelas redes sociais, mas você que não sabe qual foi o mico que eu estou falando, vai ver e ouvir aqui a tal da Ludmilla, que foi escalada para cantar o hino nacional e simplesmente esqueceu a letra. Acompanhe. Vira do Ipiranga, as margens plácidas do conseguimos conquistar com braço forte. Faz o L! Faz o L! Pois é. A Ludmilla, especializada em funk, adepta da linguagem neutra, formada no método Paulo Freire. Ludmilla que não tem realmente a mínima condição de cantar o hino nacional. Mas lacrar é o que importa, né, nesse novo Brasil, por isso chamaram aí uma antipatriota para cantar o hino, logicamente. E aí não saiu nada, saiu esse fiasco que foi a Ludmilla tentando cantar o hino. E ainda começou com Ouvira do Ipiranga. A primeira frase que ela disse parou por ali. Ouvira do Ipiranga. Olha, agora vamos para uma notícia internacional, porque o Irã ameaçou os Estados Unidos com retaliação se não parar a guerra em Gaza. Nas palavras do ministro da Defesa do Irã, o Mohammad Reza Ashtiani, o nosso conselho aos americanos é que parem imediatamente a guerra em Gaza e implementem um cessar-fogo, senão serão duramente atingidos. O Irã afirmou anteriormente que considera os Estados Unidos militarmente envolvidos no conflito. Além disso, não esconde mais as suas ligações com o Hamas, né? O grupo terrorista aí que iniciou a guerra em Israel. Entre os navios de guerra dos Estados Unidos no Oriente Médio ou a caminho da região estão então porta-aviões, contra-torpedeiros, cruzadores, navios anfíbios, navios de assalto anfíbio e navios de apoio e transporte. E agora o Irã então se envolvendo mais que diretamente nesse conflito, ameaçando inclusive retaliação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos que montou ali uma estrutura de guerra, talvez até para assustar um pouco quem quiser meter o bedelho por ali, né, contra Israel especificamente. E vamos lá, vamos acompanhando essa situação, o que acontece, daqui a pouquinho a gente vai repercutir aí a escalada de conflitos no mundo, né, no sentido de manifestações que aconteceram mundo afora nesse final de semana. Olha, a PEC pode impedir que militares disputem eleições em 2024 sob a influência do presidente Lula. Uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que visa restringir o envolvimento de militares em atividades políticas pode progredir no Congresso e até mesmo proibi-los de concorrer nas eleições municipais de 2024, bem como ocupar cargos ministeriais, caso seja aprovada. Essa PEC, conhecida como PEC dos Militares, foi concebida pelo senador Jacques Wagner, adivinha de qual partido? Do PT da Bahia, que lidera o governo no Senado. Seu propósito principal é compelir os militares
com aspirações políticas a se transferirem para a reserva não remunerada ou reserva remunerada. A previsão é que o Senado vote a PEC até o final do mês de novembro e, caso seja aprovada, será encaminhada para análise na Câmara dos Deputados. Para assegurar o êxito do texto, Cajuru buscará o apoio do ministro Alexandre Padilha, responsável pelas articulações políticas no Congresso e nas relações institucionais. Pois é, né? Estão com medo dos militares na política aí. Não querem mais saber de militares na política. É esse tipo de situação que o governo está preocupado. Não é com emprego, não é com o desenvolvimento do país, com o corte de gastos, com a redução de impostos. Não, é com uma PEC para que militares, porque pelo visto, militares não são pessoas iguais a gente, eles não têm os mesmos direitos políticos que a gente, né? Com o cidadão comum, eles não têm o mesmo direito. Pela visão agora do Lula e dos seus apoiadores, militares não poderão mais se candidatar a cargos eletivos, de acordo com essa PEC. Vejam só que não é uma lei qualquer, é uma PEC, uma proposta de emenda à nossa Constituição. Vamos lá, e tem polêmica no STF, porque foi negada a liberdade de um homem que furtou lenço umedecido e leite em pó. Com os votos dos ministros André Mendonça, Cássio Nunes, Marques e Dias Toffoli, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou um pedido de habeas corpus a um homem de 28 anos, acusado de furtar 3 pacotes de lenço umedecido e uma lata de leite em pó, avaliados em R$ 62. Os itens foram furtados de uma farmácia em Concórdia, em Santa Catarina, em 2021. A Defensoria Pública da União acionou a Suprema Corte para que fosse aplicado o princípio da insignificância, uma vez que os itens são de baixo valor. Pedido esse negado pelo STF. Bom, e aí vem polêmica, claro. Pelo fato de ele ter roubado itens de baixo valor, ele deveria ter a sua liberdade assegurada? Não estaríamos entrando numa escalada também como estamos vendo em alguns estados nos Estados Unidos, em que esse tipo de situação escalou para valores até $500, alguma coisa assim, e que virou o caos lá nos Estados Unidos em alguns estados em função dessa situação, né? O que acontece no nosso país é o seguinte: a gente tende a dizer, poxa vida, mas só furtou lenço umedecido e leite em pó, e aí a gente tende a ficar com pena de quem faz isso. Por quê? Porque tem tanto bandido que comete crimes maiores, especialmente também quando vem lá pro colarinho branco, para políticos, corrupção, enfim, tantos crimes de maior importância, vamos dizer assim, e que o pessoal passa batido, que se passa pano, que nunca vai preso, sempre tem recurso, advogado daqui e dali, que a gente tende a olhar para esse tipo de crime aqui, mas isso não é nada, o cara deveria ficar solto mesmo. A gente tem que tomar o máximo de cuidado com essa situação. O bem sempre vai ser o bem, o mal sempre vai ser o mal. Roubar sempre vai ser errado, independente do que é roubado e do quanto é roubado. Roubar sempre vai ser errado. Então a gente começa a perder um pouco dessa noção do certo e do errado quando a gente vê tanta injustiça sendo cometida também no alto escalão, com criminosos de alta periculosidade, com crimes, né, que a gente observa acontecendo de maior periculosidade também. Acontecendo e ninguém sendo punido. A gente olha para isso aqui e acha injusto, chega a achar injusto, né, que o camarada fique preso por causa disso. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o nosso padrão ético-moral, ele está sendo nivelado por baixo. E olha, gente, por mais que isso pareça improvável, aconteceu nesse final de semana, sábado, um protesto em São Paulo, um protesto pró-Hamas, organizado e liderado pelo PCO, Partido da Causa Operária. Vejam só,
Acompanhe aí esse protesto que aconteceu ali em São Paulo, os camaradas gritando a favor do Hamas. Vejam. Também não foi diferente. Olha só esse momento em que a bandeira de Israel é queimada. E se você tentar ouvir lá no fundo o que o pessoal comenta durante a queima da bandeira de Israel. A bandeira porca de Israel! A bandeira maléfica de Israel! A bandeira genocida de Israel! Nós vamos queimar o símbolo do apartheid! Nós vamos queimar o símbolo do apartheid! Pessoal queimando a bandeira de Israel, aí você escutou, né? A bandeira porca de Israel, a bandeira genocida de Israel, símbolo de apartheid. É isso o que aconteceu aqui no Brasil. E aí, se o pessoal lá da faixa de Gaza, que precisa favorecer, e que Israel precisa favorecer a vinda de brasileiros, né? A saída de brasileiros lá da faixa de Gaza, né? Não sei se isso influenciaria ou não, mas tomara que eles não vejam esse tipo de imagem acontecendo aqui no Brasil. Brasil, um país de maioria cristã, e essa minoria barulhenta que não tem o que fazer fazendo esse tipo de manifestação a favor do Hamas. Ou seja, passando pano para tudo aquilo que o Hamas fez e faz lá com o povo da faixa de Gaza. E olha só, escalou nesse final de semana protestos em todo o mundo favoráveis aí ao, entre aspas, povo da Palestina e também ao Hamas, mas as manifestações acontecendo ali na frente de comércios, o KFC, o McDonald's lá em Londres, por exemplo, esses comércios foram marcados com a estrela ali de Israel, e os clientes sendo acachalhados ali durante a saída do estabelecimento, o pessoal dizendo que vocês não têm vergonha de apoiar judeu, né? Porque os donos aí dessas do KFC, do McDonald's são judeus, os principais acionistas, e o pessoal marcando lá esses comércios, isso lá em Londres, na Inglaterra. E esse tipo de boicote semelhante a isso, com marcação com o símbolo nazista, aconteceu lá na época de Hitler, em 1933. Só para você ter uma ideia. Em um país sério, né, um país que leva a sério a sua Constituição, as suas leis, né, por aí a gente já sabe que não estamos falando do Brasil, né? Mas em um país sério, esse tipo de ação de incitação, de apoio a atividades terroristas são crimes e teriam consequências jurídicas para essas pessoas que participam desse tipo de manifestação. A Constituição brasileira, né, coitada, tão jovem, mas ao mesmo tempo tão antiquada, né, por alguns grupos,
ela estabelece como alguns princípios fundamentais: defesa da democracia, da paz, da ordem constitucional. Sem falar que o Brasil aí é signatário de alguns acordos internacionais que condenam o terrorismo. Não bastasse isso, nós temos uma lei, a Lei 3.260, que também define aí o crime de terrorismo, estabelece algumas punições para quem praticar o terrorismo ou apoiar o terrorismo. Então, esses atos terroristas, esses atos de manifestação pró o terrorismo que aconteceram aqui no Brasil, deveriam ter graves consequências para essas pessoas, mas sabemos que não estamos falando de um país sério e que segue a rigor a sua lei e os princípios da nossa Constituição. E olha, desde o início da guerra contra os terroristas do Hamas, Israel realizou 20 mil telefonemas, lançou 1,5 milhão de panfletos, enviou 4 milhões e 400 mil SMS e 6 milhões de mensagens de voz para telefones palestinos, orientando os civis a se afastarem da área de conflito no norte da faixa de Gaza. Ou seja, Israel trabalhou desde o princípio para retirar os civis lá daquela zona de guerra que acabou virando depois que Israel fez todos esses avisos. Obviamente que o grupo terrorista Hamas não teve nenhum interesse, não facilitou e, bem pelo contrário, impediu que as pessoas saíssem da zona de conflito, mas Israel fez isso que a gente falou aqui: 20 mil telefonemas, lançou 1,5 milhão de panfletos, enviou 4,4 milhões de SMS, 6 milhões de mensagens de voz a telefonemas para telefones palestinos, orientando civis a se afastarem da área de conflito no norte da faixa de Gaza. Nós vamos agora encerrando aqui o nosso giro de informação. A gente volta para complementar num segundo bloco durante a nossa programação. São 7 horas mais.